Oi galera, nós somos a Missão Emuná. E aí, vamos começar? Eu digo alegrai-vos do Senhor, eu digo alegrai-vos do Senhor. Então, gente, o tema do vídeo de hoje é o que é a quaresma e como vivê-la. Desde já peço para você colocar nos comentários o que você acha que é a quaresma e as maiores dificuldades que você tem para viver. Então, hoje quem vai trazer o tema pra gente sobre o que é a quaresma é a cofundadora da nossa missão, a Larissa. Olá, como a Bia bem citou, me chamo Larissa, faço parte da Missão Emuná. Hoje o Senhor me coloca como cofundadora dessa missão. Faço também parte do Ministério de Pregação e do Ministério de Intercessão dessa missão. E hoje o Senhor me confiou, junto com meus irmãos, a oportunidade de estar partilhando com vocês um pouquinho mais sobre o que é a quaresma, como viver e o significado que ela tem pra gente e o que a igreja quis nos propor com esse tempo. E também como São Paulo nos assegura na palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20. Ele diz: porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. E a quaresma, essa proposta que a igreja nos faz é exatamente essa, de reconciliação com o Senhor, de autoconhecimento, de reconhecendo as nossas misérias, o barro que somos feitos. Não é à toa que o início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, quando nós recebemos a imposição das cinzas, o bispo, o padre, fala, lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. A igreja também nos falando de que nós precisamos entender que essa vida é passageira e de que nós precisamos de uma conversão verdadeira e lembrar de que não acaba aqui. Então, a gente entende que a quaresma é esse tempo de reconciliação que Paulo fala em Coríntios pra gente, de reconciliação com Deus, de reconciliação com o nosso irmão, de reconciliação com a nossa própria miséria. É um tempo que não tem sentido total em si, sabe? A quaresma ela não se entende somente pelo sacrifício. Não é o sacrifício pelo sacrifício, senão vira masoquismo. Não é. Como também foi falado, não é a penitência só pela penitência. Nós fazemos penitência nesse tempo porque nós precisamos de uma conversão verdadeira no nosso coração. E é a isso também que o Senhor nos chama. A igreja é mãe, então ela quer nos ensinar com muitas coisas. E nesse tempo de recolhimento, nesse tempo de penitência, é a igreja querendo nos formar, de que não importa o grau a que chegamos, nós ainda precisamos converter o nosso coração, nós ainda precisamos mudar a nossa mentalidade, nós ainda precisamos voltar o nosso coração para Deus de forma inteira e completa. Então é esse o tempo de recolhimento, é esse o tempo de conversão, é esse o tempo de meditarmos a palavra de Deus, Há muitos caminhos que a igreja nos propõe para a gente viver bem essa quaresma e ter essa conversão, que é a meditação da palavra, o jejum, a esmola, a caridade, a reconciliação comigo, com os meus familiares, com os meus irmãos. Então a quaresma é um tempo completo, mas que ela de fato só tem sentido porque há uma Páscoa depois. Senão nós vivemos sempre no deserto. E não é isso. Nós vivemos esse tempo antecedendo a Páscoa. Como também, a gente vê o significado como significa 40 anos na palavra de Deus tem um significado muito forte. Porque 40 foi o tempo que o povo passou com o dilúvio. 40 anos foi o povo que passou no deserto antes de chegar à terra prometida. 40 dias foi o tempo que Jonas anunciou para o povo de Nínive que a cidade seria destruída se não houvesse uma conversão verdadeira. 40 foi o tempo que Elias passou até chegar à montanha de Deus. Então a gente pode entender uma coisa dessa quaresma, dessa proposta que a igreja quer nos fazer. Ainda que sejam dias duros, 40 dias duros de penitência, abstinência, mortificação e jejum, há uma promessa depois, Como aquele povo que caminhou no deserto durante 40 dias, foram 40 dias difíceis em que eles duvidaram e muitas coisas aconteceram, eles chegaram à terra prometida depois. Então, para a gente entender de que por mais que sejam longos 40 dias, há um encontro com Deus no final. Não são 40 dias vãos em que o Senhor só quer nos fazer sofrer, ou fazer penitência, ou comer menos. Não é isso. Mas é de uma conversão interior verdadeira para que no final desses 40 dias, como os episódios citados aqui, nós possamos, passando pelo deserto, como Jesus também passou pelas tentações, pelos seus 40 dias e 40 noites no deserto, que nós possamos no final desse deserto, no final dessa quaresma, verdadeiramente ter um encontro com o Senhor e ressuscitarmos com Ele. É um tempo também em que a igreja nos propõe
lidar com o nosso pecado, entender que nós somos pecadores sim, porque não é fingir que o pecado não existe, mas entender de que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, mas que esse é o tempo da morte para o homem velho, para que possamos ressuscitar para um homem novo. É morrer na quaresma para ressuscitar na Páscoa com o Senhor. Como a palavra também nos diz, né? Se morrermos com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Então é essa a proposta também. É sofrermos na quaresma aquilo que o Senhor também sofreu no seu deserto, nos 40 dias, né? Antes de ser tentado pelo demônio, por tudo que Satanás propôs a Jesus, né? De ir contra aquilo que Deus tinha proposto a ele, mas de perseverarmos, porque no final nós teremos o nosso reinado junto com o Senhor. A quaresma é uma batalha espiritual. Passaremos pelo deserto e seremos tentados como Jesus também foi. Então a igreja nos dá essas armas para bem combatermos esses 40 dias, que é a esmola, a caridade com os irmãos, com a igreja, a caridade com todos aqueles que estão ao nosso redor, que é essa penitência verdadeira de eu e você olharmos para a nossa vida e nos abstermos de algo e tirarmos algo que de certa forma vai nos desafiar, vai ser difícil para nós viver, precisa ser difícil, não é para ser fácil. Se a minha e a sua penitência é fácil de viver, tá errado, né? Tem que nos desafiar, tem que nos fazer mudar de vida, tem que incomodar a gente. Então que a gente possa pedir a Deus esse discernimento e já desde agora entrar em discernimento para que possamos entender o que nos desafia, o que hoje eu e você somos apegados e que nós precisamos fazer esse propósito de tentar esse desapego, né? Não desapego pelo desapego, como também foi dito, mas é desapegar disso para nos apegarmos de fato no Senhor, que é o maior, que é aquele que quer encontrar conosco, que é aquele que quer gerar uma mudança no nosso coração. Então a igreja nos propõe a penitência, o jejum, a esmola, o contato maior com a palavra de Deus. Se hoje você já tem sua vida de oração, a igreja nesse período te propõe que você intensifique a sua vida de oração, que você reze ainda mais. A igreja também propõe, e aí é para quem quiser, né, rezar a via sacra, se você conseguir durante a semana ou diariamente, rezar a via sacra para que nessa quaresma você também possa ser introduzido no mistério da morte e ressurreição do Senhor. Que possamos contemplar de fato, rezando a via sacra, o que Jesus passou, né, todas as dores que foram precisas que ele passasse para que eu e você fossemos salvos. Então, esse é uma das maneiras, é a maneira principal que a igreja nos propõe de viver a quaresma. Uma conversão verdadeira, escolhendo algo, discernindo algo junto com o Senhor que nos desafie e gere em nós uma radicalidade, uma vontade, uma disposição de mudança de vida. É isso, galera. Que nesses 40 dias vocês possam meditar sobre tudo que foi falado. Se for necessário, reveja esse vídeo novamente, porque viver a quaresma não é fácil. Porque, como a Larissa bem falou, tem que doer na carne, porque se não doer na carne, não fortalece o espírito. E nós estamos aqui para fortalecer o espírito porque queremos ser santos. A finalidade da quaresma é tornar-nos santos como Jesus é santo e Deus nos quer santo acima de qualquer coisa. Então, que a sua quaresma seja dolorosa, que a sua quaresma faça você sair de si, que a sua quaresma doa na carne, porque no final de tudo, após os 40 dias e após a sua morte, vem a ressurreição com Cristo na Páscoa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já comenta, se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante. A gente quer chegar aí a 100 inscritos, estamos quase chegando lá. Então se inscreve, marca os seus amigos, fica ligado nas nossas redes sociais, fica ligado no nosso Instagram, que tem muito conteúdo informativo muito bom. Vou contar um segredo pra vocês, tem muita coisa boa vindo por aí, muita coisa boa. Tem convidados excepcionais, tem muita gente boa pra falar, então eu, se fosse você, não perderia nenhum conteúdo. E é isso, gente. Fiquem na paz, que amor envolva e tchau! Beijo!